Vamos agora resolver um exercício da FUVEST, ok? Então vamos lá. Considere o gráfico que caracteriza dados de um campo elétrico. Observe que pelo gráfico ele deu para nós o valor do potencial elétrico, que são esses números aqui, em diversos pontos do campo, caracterizados pelas suas abscissas. Tá? Então eu tenho aqui, cada ponto de um campo, o valor de um potencial. Muito bem. Neste campo elétrico, uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 10 coulombs é deslocada por um operador entre as posições A, B, C, D. Então ele está mostrando no gráfico para nós que essa carga elétrica é deslocada do ponto A até o ponto B, depois até o ponto C e depois até o ponto D. Perfeito? Determine o trabalho da força elétrica para deslocar Qzinho de A até D. Muito bem, gente. Lembre que nós falamos no nosso último exercício que o trabalho não depende da trajetória. Ele depende exclusivamente do potencial inicial, do potencial final. Potencial de onde sai menos o potencial de onde chega. Como ele está querendo aqui o trabalho da força elétrica, veja, a fórmula que nós temos é para calcular o trabalho da força elétrica, perfeito? Esse trabalho é calculado por esta fórmula. Lembre, trabalho para a força elétrica deslocar de A até D é igual ao valor da carga vezes a diferença de potencial da onde a carga sai, quer dizer, do ponto A, e o potencial de onde a carga chega, que é o ponto D. Então, diferença de potencial considerando os pontos de onde ela sai, menos o potencial de onde ela chega, que é o ponto D. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Colocando os valores. Trabalho de A até D vai ser igual a o valor da carga a se deslocar, 3,2 vezes 10 a menos 10. A diferença de potencial entre dois pontos. Eu vou olhar agora pelo gráfico, agora tem que saber ler gráfico, né? Então veja bem, ela sai de onde? Do ponto A. No ponto A, o potencial vale 36 volts. Está aqui. Menos. Bem, agora o potencial do ponto D. Potencial do ponto D, 48 volts. Está aqui. Muito bem. Então, observe que esta diferença aqui, isso aqui, né, vai nos dar 12 volts. A diferença potencial dá 12 volts negativo. Né? Então, muito bem. Então, o trabalho para levar a carga do ponto A até o ponto D, então vamos lá. O trabalho para levar a carga do ponto A até o ponto D vai ser 3,2 vezes 10 a menos 10 vezes menos 12. Ok? Muito bem. 3,2 vezes 12, isso aqui vai dar 4, 6 e 2, 8, 3, 38,4 negativo vezes 10 a menos 10. O que? Joule. Perfeito? Menos 38,4 vezes 10 a menos 10 joules. Esse aqui é o trabalho para deslocar essa carga, o trabalho da força elétrica para deslocar a carga do ponto A até o ponto D. Observe que esse é um trabalho negativo, ou seja, é um trabalho resistente. Então, na verdade, só pode ter sido realizado por um operador externo, por alguém de fora, porque espontaneamente a carga não se deslocaria de A até D. Ok? Então, resultado, trabalho
para levar de A até D é igual a menos 38,4 vezes 10 a menos 10 joules, que é a unidade de trabalho. Ok? Bem, aí merece que a gente faça algumas pequenas considerações, alguns pequenos detalhes, alguns pequenos aspectos importantes. Veja bem, moçada, se nós calcularmos o trabalho, se alguém aqui imaginar calcular o trabalho só de A até B, depois o trabalho só de B até C, e depois de C até D, a soma de todos esses trabalhos vai dar exatamente o trabalho direto de A até D. Ou seja, o trabalho total é a soma dos trabalhos parciais. Perfeito? Então nós podemos fazer isso por partes tranquilamente, sem nenhum problema. Tá? Um outro detalhe, o fato do trabalho ter dado negativo. O fato dele ter dado negativo quer dizer, a força elétrica ela está resistindo ao movimento da carga. Então quer dizer que o movimento não é espontâneo. Então alguém de fora é que deve estar, no caso ele colocou aqui bem claro, é deslocada por um operador, tá? Esse operador, alguém de fora, é que está forçando esse deslocamento da carga, porque espontaneamente ela não se deslocaria dessa maneira em hipótese alguma. Ok? Beleza? Então tá joia. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, não esqueçam, entre em contato comigo que eu explicarei, tirarei as suas dúvidas à vontade. Ok?